Olá, eu gostaria de te fazer um convite nesse momento. Feche os olhos do seu corpo e abra os olhos da alma. Volte comigo no tempo um pouco. Não para uma história inventada, mas para um fato real. Diante de uma cruz, um cordeiro e um plano eterno. Hoje eu gostaria que você visse a história da Páscoa não pelos livros ou pelos relatos, mas por quem estava lá. Cada uma dessas pessoas viu, sentiu, viveu esses acontecimentos. E agora eles querem contar para você. Sabe quem eu sou? Ladrão, rebelde, encrenqueiro, um perigo para a sociedade, eles diziam. A cruz era minha. Meu destino estava selado com sangue. Mas naquele dia a história ficou doida. A multidão berrava meu nome como se eu fosse um herói. Soltem Barrabás! E adivinha, eles soltaram. Mas não foi de graça. Ah, não. Tinha um homem lá, alado, manso, constrangedoramente silencioso, diferente de tudo que eu já tinha visto. Ele não me conhecia, mas mesmo assim tomou meu lugar. A cruz era minha, foi para ele. O castigo que eu merecia caiu sobre ele. Eu sou Barrabás. Mas veja bem, talvez você seja também, porque todos já erraram. Todos já sentiram vergonha, culpa, mas ele tomou sobre si o que era nosso. E isso é a Páscoa. O justo sofrendo pelo injusto, a luz ocupando o lugar da escuridão e a graça batendo na porta do mais improvável. Eu e você. Um criminoso aclamado como herói. Um justo entregue em silêncio. Naquela praça, enquanto o inferno aplaudia, o céu ficou em silêncio. Mas o que parecia injustiça, o que parecia não estar certo, era só o começo de um plano eterno. O cordeiro já estava caminhando em direção ao altar. E entre o clamor da multidão, uma mãe começava a sentir o peso do sacrifício. Quando o anjo me disse que eu seria a mãe do Salvador, meu coração se encheu de alegria e eu sorri, sem saber o quanto aquilo me custaria. Eu imaginei honra, um trono, glória, mas recebi uma manjedoura e depois uma cruz. Ele era tão cheio de vida, tão cheio de luz. Eu lembro do cheiro dos cabelos dele, do som da sua risada. Ele me chamava de mãe, mas eu sabia que ele era muito mais do que meu filho. Naquela noite, no Getsemane, algo dentro de mim se partiu. Quando o prenderam, o chão fugiu aos meus pés. Quando o açoitaram, minha alma gritou. E quando o colocaram naquela cruz, eu só queria estar no lugar dele. Eu só queria estar no lugar dele. Mas eu não podia. Eu vi cada gota de sangue cair. Era como se tivesse caído de dentro de mim. Mas ele, em meio a tanta dor, tanto sofrimento, ele só me olhava com amor, com paz. Ele não pediu ajuda. Ele pediu perdão. O menino que eu embalei nos meus braços era o Cordeiro de Deus. E ali, aos pés da cruz, eu entendi. A morte não o venceu. Ele a venceu. Por nós. Por todos nós. Toda mãe sonha em ver o filho crescer, mas ela viu o próprio filho se entregar. Ela sabia que ele era o Salvador, mas isso não impediu o seu coração de sentir a dor. E enquanto o mundo seguia em festa,
um discípulo se escondia nas sombras. Alguém que prometeu estar com ele até o fim, mas que não suportou o peso do medo. Eu disse que daria a minha vida por ele. Disse que nunca o negaria. Mas naquela noite, eu caí. Quando eu vi ser preso, eu tive medo. E quando vieram até mim e me perguntaram: "Você é um deles?" Eu menti 3 vezes. E então, quando o galo cantou na 3ª vez, eu olhei para ele e ele olhou nos meus olhos. Mas não foi com um olhar de desprezo ou com um olhar de ódio. Foi com um olhar de dor e amor. Depois eu fugi, eu chorei e odiei. Mas então, lá na praia, ele me chamou. Olhou nos meus olhos e me perguntou se eu o amava. Me perguntou 3 vezes: "Você me ama?" Foi então que eu percebi. E é por isso que eu digo com toda certeza: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele andou sobre as águas, mas afundou no medo. Prometeu fidelidade eterna, mas caiu em sua fraqueza humana. E mesmo assim, o olhar da graça conquistou seu coração. Mesmo assim, ele foi salvo pelo amor. E enquanto um coração era curado, um outro, envolto em sombras, se preparava para a última palavra, a palavra da morte. Eu estava lá desde o princípio. Quando o primeiro homem caiu, foi eu quem o abraçou. Reis, profetas, sacerdotes, todos vieram até mim. Ninguém escapou. Eu sou a última palavra, o fim inevitável. Ninguém me vence e ninguém me engana. E então, ele veio. Chamavam-no de Cordeiro, Salvador, de Filho de Deus, mas eu sorri, porque no fim todos vêm até mim. E ele veio, ferido, sangrando, carregando uma cruz. E quando ele entregou o seu espírito, eu pensei: mais um. Mas 3 dias depois, o chão tremeu, a pedra rolou, a luz me invadiu. E ele saiu do túmulo vivo, glorioso, intocável. E eu, a morte, perdi. E agora, tudo aquilo que está nele jamais será meu. Ela achava que era o fim. Mas a cruz não foi derrota. Foi o começo da maior vitória da história. Quando aquela pedra rolou, caiu com ela o poder da escuridão. As trevas não têm mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. E foi nos olhos de uma mulher que a luz voltou a brilhar outra vez. Ela o conhecia como mestre, mas naquele jardim ela viu o Salvador vivo. Eu já estive em muitos lugares escuros. Fui rejeitada, esquecida, endemoniada. Mas então, ele me viu. Com um olhar, ele me libertou. Com uma palavra, ele me curou. E desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma. E eu segui os passos dele até o fim. Eu o vi sangrar, eu o vi morrer. E no 3º dia, eu fui até o túmulo. Mas ele não estava lá. Eu chorei, gritei, pensei que tinham levado o meu Senhor. Mas aí até que eu ouvi uma voz familiar. Maria, era ele, vivo, ressuscitado, mais glorioso do que nunca. Eu fui a primeira a vê-lo. E hoje eu sou a primeira a dizer com alegria: a morte não venceu, ele vive. E se ele me tirou das trevas, ele pode alcançar qualquer um, inclusive você. Ela ouviu o nome dela e pôde reconhecer o céu na voz dele. Ele não estava mais morto. Aquela pedra tinha sido só o começo e aquela tumba só o cenário. O Salvador, que muitos acharam que estava escondido,
O culto agora se revela em glória. Agora o Salvador fala em majestade. E Ele está aqui. Você conhece a cruz, mas conhece o plano? Desde o princípio, eu estava lá. Quando o homem caiu, eu vi. E quando a morte entrou, eu decidi vir. Nasci entre vocês, caminhei com vocês, toquei os intocáveis, amei os rejeitados e perdoei os pecados. Mas a redenção custaria sangue. Então, eu me entreguei. Não foram os pregos que me prenderam à cruz. Foi o amor. O amor por você. Eu morri, mas a morte não me segurou. Ressuscitei e abri um novo caminho para a vida. Hoje eu não conto apenas uma história. Eu ofereço uma nova história. A cruz foi o preço. Você é o presente. Está consumado. Está feito. E agora só falta você. Eles estavam lá. E agora você também esteve. Diante da cruz e diante da vida. Agora a história não é só deles, é sua também. E o Cordeiro de Deus está chamando hoje o seu nome.